Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, quero dar as boas-vindas a todos a esta que é a conferência final do nosso projeto Get Forward. Ao longo dos últimos 2 anos, levámos a cabo este projeto, um projeto de inovação social, um projeto que não poderia ter acontecido sem parceiros como os municípios a que ele aderiram, da grande área metropolitana do Porto e, sobretudo, o nosso parceiro, nosso investidor social, Santa Casa Misericórdia de Lisboa e o POIS. Foram estes os parceiros que possibilitaram a estas instituições e estes programas a realização deste projeto. Este projeto resume-se ao seguinte: com cada um dos municípios aderentes, identificámos públicos de jovens que queríamos destinar e incluir neste projeto, essencialmente jovens NEET. Não podemos deixar passar ou não podemos esquecer que Portugal tem uma das taxas mais elevadas na Europa de jovens NEET. Neste momento significam que são 10% da nossa população e ocupamos o 9º lugar de jovens com a maior população de jovens NEET na Europa. São jovens que não estudam nem trabalham, que de alguma maneira estão excluídos, ou por empregabilidade ou mesmo socialmente. Essa é uma das funções e dos objetivos e diretrizes da Fundação da Juventude ao longo de 31 anos. E assim resulta também este projeto Get Forward, daquilo que são experiências dos mais variados projetos que foram levados a cabo nesta instituição, a Fundação da Juventude, ao longo de 31 anos. E, portanto, desenvolvemos metodologias e desafiámos os nossos parceiros a aplicá-las e a melhorá-las connosco, de forma a que este projeto atingisse os indicadores possíveis, sobretudo tendo em conta que o último ano foi de pandemia e que restringiu, de alguma maneira, a nossa acessibilidade e o contacto direto com os jovens. Numa primeira fase, com cada um dos municípios aderentes da grande área metropolitana do Porto, identificámos quais eram os grupos, os jovens que necessitavam de usufruir desta capacitação. Depois percebemos quais as áreas que em cada município tinham mais necessidade de capacitação de recursos humanos para que, quando estes jovens terminassem a sua formação, a sua capacitação, fosse mais fácil integrá-los em processos de estágios no mercado e nas empresas de cada um dos municípios. Depois, terminámos o projeto e estamos hoje aqui exatamente para apresentar experiências e resumir um pouco daquilo que foi este projeto. Este projeto, que é um projeto de inovação social, como disse há pouco, resultou do know-how de todos os parceiros, sobretudo do know-how desta instituição, que é a Fundação da Juventude, a trabalhar há mais de 30 anos com jovens NEET, sobretudo com jovens excluídos socialmente e profissionalmente. Dividimos este projeto, como disse também, em 2 momentos diferentes. Primeiro, capacitámos estes jovens, sobretudo em temas que cada município identificou, juntamente com os jovens de cada município, quais eram as necessidades do mercado de trabalho. E posso dar o exemplo que foram temas como as áreas digitais, o turismo, entre outros. Depois, num segundo momento, contactámos dezenas e dezenas de empresas em cada um dos municípios para que pudéssemos proporcionar uma experiência de estágio para cada um destes jovens que foi capacitado em cada uma das edições, em cada um dos municípios, e pudéssemos ingressá-los com uma experiência de estágio no mercado de trabalho ou reingressá-los, porque muitos também estavam no desemprego. Resultaram alguns dados de empregabilidade direta. Noutros, ainda continuam neste momento, mas melhor capacitados e melhor orientados para o mercado de trabalho. Esta foi uma experiência transformadora, como muitos dos jovens disseram. Também foi uma experiência transformadora para a Fundação da Juventude, para os nossos formadores que fizeram parte deste projeto e, sobretudo, para os jovens. Os jovens diziam-nos
que através jovens vinham com uma formação profissional em áreas completamente distintas e depois tinham a oportunidade de ter uma formação e uma capacitação em áreas como a área digital, adquiriam competências completamente diferentes, o que lhes estava a facilitar o acesso a mais entrevistas para a acessibilidade ao mercado de trabalho. Vamos ouvir alguns testemunhos agora de alguns mentores deste processo. E antes de passarmos a palavra a mais uma mentora para ouvirmos do projeto, gostava ainda de destacar os municípios que fizeram parte deste projeto. Ao município da Maia, ao município de Vila Nova de Gaia, o município de Matosinhos, do Porto e o município de Gondomar. Estes foram os nossos parceiros, juntamente com o POIS, Portugal Inovação Social, e a Santa Casa de Lisboa, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que foi o nosso investidor social neste projeto. Foram estes dois grandes linhas de financiamento e parceiros que nos fizeram e proporcionaram tornar possível este projeto e levá-lo até estes municípios. Quero ainda deixar a nota que para a Fundação da Juventude fica o desafio de desenvolver e trabalhar depois dos resultados desta primeira edição e sobretudo tendo apanhado uma última fase toda em ano de pandemia, fica o desafio para connosco desenvolvermos um novo Get Forward, uma fase 2, uma nova candidatura para abrangermos mais jovens NEET e para que possamos alcançar mais jovens NEET. E passava agora a palavra à mentora que nos vai transmitir o seu testemunho. Já agradeço a oportunidade de estar cá hoje para partilhar convosco a minha opinião em relação ao programa Get Forward. Como certamente saberão, eu fui a mentora dos jovens ao longo de todas as edições, as 6 edições do Get Forward, que se realizaram. Em termos de balanço, qual é o balanço que eu faço? Faço um balanço positivo. Entendo que o Get Forward, o programa em si, tem todas as mais-valias para os jovens, no sentido de ter direcionado para determinadas áreas temáticas que foram identificadas como sendo aquelas que o mercado de trabalho neste momento poderão estar à procura, e nesse sentido eu vejo isso como mais-valia e, portanto, entendo que sim. A componente do estágio, podemos eventualmente colocar aqui a questão do tempo do estágio ter sido curto. Um mês de estágio poderá eventualmente ser, para algumas entidades acolhedoras que acolheram os estagiários, ter sido um curto período de tempo. Na minha ótica, eu penso que esse período, ou essa componente de estágio para os jovens, permitiu-lhes essencialmente ter uma percepção e ter uma componente o mais prática possível dentro da área que escolheram em termos de temática do curso. E, portanto, acho que todos os jovens tiveram com uma percepção daquilo que era ou seria a atividade a realizar dentro da temática que foi escolhida a formação. E, portanto, de uma forma global, creio que todos os estagiários, todos os formandos tiveram essa percepção. E, portanto, muito embora o Get Forward teve aqui 2 fases na minha ótica, antes pandemia e pós-pandemia. Portanto, como todos saberão, nós realizamos 13 edições do Get Forward antes desta situação da pandemia acontecer e que correram, na minha perspectiva, extremamente bem. Tivemos depois uma segunda fase que já aconteceu um pouco, não é? Que ocorreram as outras 3 edições, ocorreram já em fase pré e pós-pandemia e, portanto, essas eventualmente tivemos aqui alguns constrangimentos em termos de execução e de paragem, o que fez com que eventualmente também alguns dos jovens tivessem procurado outras situações a nível de futuro e de atividade profissional. Contudo, os que de facto chegaram agora e terminaram nesta fase final as edições e a formação do Get Forward e a componente de estágio
creio que todos eles, a componente de estágio foi extremamente bem pensada, as entidades foram, dentro dos possíveis e dentro dos constrangimentos que todos nós conhecemos, das dificuldades que as entidades hoje padecem. Independentemente disso, os formandos que foram colocados nos estágios tiveram todos uma oportunidade e uma boa oportunidade de contactar com a realidade das entidades hoje, aquilo que elas vivem hoje, e tiveram a oportunidade para também trabalhar algumas das competências adquiridas na formação, na componente da formação em sala. Podemos, obviamente, e sabemos que o Get4 tinha um objetivo inicial de contribuir ou ajudar para aumentar a empregabilidade dos nossos jovens. É certo que tivemos casos reduzidos, tivemos casos poucos, onde de facto o Get4 contribuiu para a empregabilidade dos jovens. Não tivemos 0 casos, mas tivemos casos onde isso aconteceu e, portanto, nesse sentido, penso que foi extremamente benéfico para os jovens envolvidos. Independentemente de não ter uma contribuição direta no sentido de proporcionar uma empregabilidade para os jovens que participaram, contudo, eu penso que indiretamente isso aconteceu, porque acabaram, de facto, como disse no início, para contribuir para eles terem uma noção daquilo que é o mercado de trabalho. A maioria dos jovens desconheciam ou tinham uma experiência nula em termos do que é, de facto, trabalhar. E, portanto, nesse aspecto, eu penso que o Get4 foi e contribuiu e acrescentou valor para aumentar a empregabilidade no sentido de ter desenvolvido competências nos jovens a esse nível e, portanto, para uma situação futura. Este é o balanço que eu faço neste momento. Foi para mim extremamente gratificante ter participado e ter ajudado de alguma forma a enquadrar também e acompanhar e a enquadrar os jovens em contexto laboral e ter visto, de facto, alguns casos extremamente benéficos e positivos que aconteceram. E, portanto, com isto eu vos deixo então aqui o meu breve opinião acerca do Get4 na qualidade de doutora. Muito obrigada a todos e bem-aja. Depois de ouvirmos aqui aquela que é a impressão e, sobretudo, a avaliação de uma mentora, o impacto que também causou na própria mentora, a acompanhar durante 2 anos as dificuldades, as competências que estes jovens têm, é importante ouvirmos também um testemunho por parte daqueles que foram os parceiros que usufruíram também deste projeto e fizeram parte deste projeto e que sem eles não era possível, os municípios. Vamos ouvir alguns destes municípios, nossos parceiros, para nos passarem uma mensagem e darem uma nota daquele que foi o impacto, do seu ponto de vista enquanto município, que este projeto criou para o município e para os jovens do próprio município. Olá a todas e a todos. É com enorme gosto que o Gabinete da Juventude do município de Vila Nova de Gaia está a participar neste evento final do projeto Get4. Foi também um gosto e foi com muita satisfação que abraçamos o desafio lançado pela Fundação da Juventude em 2018 e fomos o primeiro município a implementar esta atividade e dar esta oportunidade aos jovens de NIT no concelho. Numa primeira etapa, selecionamos a área de estudo, tratando-se de uma capacitação de curta duração. Elegemos juntamente com os jovens, porque no município de Vila Nova de Gaia nada é feito sem contributo dos jovens, e elegemos a área do atendimento ao público como aquela que seria prioritária no momento. O projeto acabou por criar uma grande dinâmica no concelho, dado que foram realizadas várias apresentações junto dos jovens de associações juvenis, com a ajuda também dos gabinetes de iniciação profissional, do Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia e também junto das uniões de freguesia e do tecido empresarial, que depois mais tarde se veio a revelar bastante necessário para o acolhimento
dos jovens na capacitação em contexto de trabalho. Aquele testemunho que podemos deixar de impacto do projeto nos jovens que participaram é de facto a oportunidade que lhes deu de desenvolverem competências empreendedoras, quer de autoconhecimento, de autorrealização, de autoestima e de resiliência, que se revelaram de forma positiva na identificação de soluções para o problema de desemprego que os afetava. Assim, apesar de ter havido algumas ofertas de emprego para alguns dos participantes, estes preferiram dar continuidade aos seus estudos, tendo ingressado no ensino superior ou tendo tentado terminar o ensino secundário. Consideramos, portanto, que o Get Forward contribuiu para a promoção das novas políticas de juventude do Conselho e também para a promoção das novas políticas públicas de promoção de competências mais ajustadas ao mercado de trabalho. E, sobretudo, atraiu imensos efeitos positivos nos percursos de vida destes participantes. Um bem-aja e muitos parabéns à Fundação da Juventude. Muito bom dia a todas e a todos. Quero antes de mais dizer-vos que é um gosto enorme poder associar-me a esta sessão de encerramento de um projeto que a mim pessoalmente e aos técnicos desta Câmara Municipal deu muito prazer realizar. Agradecendo o convite que nos foi endereçado, o que faço na pessoa do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundação da Juventude, Francisco Pinto Balsemão, e na Sra. Presidente da Comissão Executiva, minha cara amiga Carla Moro, começo por felicitar a iniciativa e, naturalmente, cumprimentar as demais instituições parceiras do Get Forward, que no município da Maia foram a Associação Empresarial da Maia, o TEC Maia e o Centro de Emprego, bem como saudar todos os jovens formandos e toda a equipa técnica envolvida neste projeto. Devo dizer-vos que para o município da Maia, o programa Get Forward, tendo como principal objetivo estimular o desenvolvimento pessoal, a integração social e a empregabilidade dos nossos jovens, corporiza dois dos pilares fundamentais em que assenta a nossa política da juventude: a inserção na vida ativa e a aposta no desenvolvimento de parcerias estratégicas. A inserção na vida ativa porque é uma das problemáticas que atualmente mais afeta a juventude e mais preocupa a comunidade e os decisores políticos, não só pelo impacto que tem no presente e no cotidiano dos nossos jovens e respectivas famílias, mas também pelas repercussões que se farão sentir no seu futuro e no futuro da sociedade. Sendo premissa da Câmara Municipal da Maia que todos contam e são realmente importantes, não nos poupamos esforços para encontrar soluções que promovam a efetiva igualdade de oportunidades, capacitem os jovens com as competências que lhes permitam enfrentar o futuro, garantindo a sua integração numa comunidade que se pretende mais justa, mais coesa, mais democrática e mais feliz. Entendemos que esta parceria com a Fundação da Juventude, aliás como outras que temos vindo a desenvolver, são um meio privilegiado de rentabilizar recursos, de promover sinergias e de criar escala nos projetos e iniciativas vocacionados para a juventude. E considerando que as duas edições do Get Forward, em que o município da Maia participou, foram um claro êxito, obviamente continuaremos inteiramente disponíveis para integrar e colaborar em edições futuras. Parabéns a todos, felicidades e muita saúde. Boa tarde a todas e a todos. A Câmara Municipal de Matosinhos agradece a oportunidade dada pela Fundação da Juventude para participarmos no projeto Get Forward, que é um projeto de inovação social que visa a inclusão de jovens em situações de risco na sociedade. Sejam essas situações as questões de abandono escolar, sejam a situação de estarem incluídos numa família de risco ou outras situações ligadas ao consumo de drogas e de álcool. E este projeto visa a inclusão dos jovens na sociedade e no mercado de trabalho. A Câmara Municipal de Matosinhos, atenta que está sempre a estas questões, entrou neste projeto no sentido também de promover a jovens que estão em situações delicadas, a inclusão no mercado de trabalho, que lhes permita alterar aquilo que era o paradigma da situação que viviam até ao momento em que finalmente conseguimos inseri-los na sociedade e no mercado de trabalho.
Isto é de extrema importância, este é um tema de extrema importância, porque os jovens de agora são o futuro de amanhã. E por isso, esta aposta neste tipo de políticas públicas é uma aposta ganha e uma aposta que a Câmara de Matosinhos faz em conjunto com todas as outras câmaras que participam neste projeto e que é promovido pela Fundação da Juventude, a quem eu agradeço mais uma vez o trabalho feito nesta área. Olá! A Divisão Municipal de Juventude da Câmara Municipal do Porto promoveu, com a Fundação da Juventude, o projeto Get Forward. Ele teve início em 2019 e terminou em plena pandemia, este ano tão atípico. Este foi um projeto de desenvolvimento de competências, de motivação, de construção de perspectivas para a reintegração de jovens NEET entre os 18 e os 25 anos no mercado de trabalho. Pretendeu estimular o desenvolvimento pessoal, a integração social e a empregabilidade destes jovens através de iniciativas como a capacitação a nível das competências pessoais, acompanhamento social através de mentores e a promoção de uma experiência, de uma primeira experiência no mercado de trabalho. A área de capacitação escolhida foi o turismo. A formação decorreu nas instalações da Fundação da Juventude e na qual eu tive oportunidade, como gestora do projeto, de estar presente em algum dos momentos de componente de sala. Inclusive, promovemos num dos dias de formação uma visita guiada aos espaços do Conselho que a todos agradou. Desde o primeiro momento que se procurou com este projeto a alteração do comportamento de risco dos jovens. E neste momento temos muito gosto em dizer que todos os formandos que terminaram a formação se encontram colocados no mercado de trabalho e apenas um continua num estágio, mas com integração, se possível integração, na entidade em que se encontra. E não menos importante, depois de ouvirmos aqui os testemunhos e aquela que é a opinião deste projeto, da execução deste projeto dos nossos municípios, não menos importante, como dizia, é ouvir os testemunhos dos próprios jovens, aqueles que usufruíram deste projeto do Get Forward, o impacto que este projeto teve, das suas capacitações, a acessibilidade ou não a um emprego, aos estágios, as dificuldades. Eles vão, de certeza, fazer um testemunho daquele que é o percurso ao longo da participação deste projeto, o Get Forward. Vamos ouvi-los. Olá a todos, o meu nome é Guilherme Silva, tenho 26 anos, vou aqui falar um pouco do projeto Get Forward, um projeto que participei com a Fundação da Juventude em 2018. O projeto Get Forward foi um projeto que me interessou desde o início, uma vez que acabei o mestrado na faculdade e não tinha perspectivas definidas de como encarar o mercado de trabalho, e esta formação deu-me um novo impulso para procurar emprego. A formação teórica em junção com a componente prática estágio foi uma boa medida, uma vez que pude aplicar os conhecimentos que adquiri no estágio. O estágio que realizei foi na Biblioteca Municipal de Gaia. Era um sítio que já tinha em mente em estagiar lá, uma vez que gosto de bibliotecas e esses espaços de pesquisa, de interação de pessoas, e foi uma ótima experiência ter estagiado lá e adquiri ainda mais conhecimento para lidar com pessoas no atendimento ao público. Tenho a agradecer à doutora Isabel Santos, que foi a minha orientadora lá na biblioteca, todo o apoio que me deu, e também à doutora Emma Gonçalves, que me acompanhou durante todo o processo do Get Forward, também lhe agradeço. Esta experiência do Get Forward foi uma boa experiência que
que aceitei desde o início. Foi uma boa oportunidade que apareceu em boa altura e conheci lá boas pessoas, fiz excelentes amizades e tenho a agradecer todo o apoio que a Fundação da Juventude me deu, e por isso só posso estar grato por tudo o que fizeram por mim. Obrigado e até um dia. Obrigado. Olá, o meu nome é Ana, eu sou uma das formandas da formação de comércio na Maia. Eu completei a formação em sala de aula e em estágio. Os módulos em sala de aula foram todos muito úteis para mim, mas destaco aqui dois, o de publicidade e o de desenvolvimento pessoal, que fizeram toda a diferença no meu estágio que fiz na agência criativa Duze. Devo dizer que o estágio foi a minha parte preferida, porque tive a oportunidade de trabalhar na minha área de formação, que é o design gráfico, conhecer pessoas e profissionais incríveis e, por último, meter as mãos na massa, ou seja, aprender fazendo. Esta foi uma experiência muito positiva para mim e acho que, de facto, a darem-nos a oportunidade de aplicar os nossos conhecimentos em âmbito profissional é uma mais-valia, é uma grande mais-valia do projeto Get Forward. Boa tarde, eu sou o Ricardo, participei no projeto Get Forward 2020 no curso de Gestão de Redes Sociais. Tivemos as aulas presenciais, onde os professores tinham atividades interativas com os alunos e demonstraram preocupação sempre com a aprendizagem de cada tipo de aluno, mantendo sempre as coisas com que toda a gente compreendesse e evoluíssemos todos em matéria, esclarecendo-nos as nossas dúvidas e corrigindo os erros importantes que nós cometíamos na dada altura. Em questão das aulas online, tivemos com os professores, onde se destacaram para falar com as aulas online, tentando esclarecer as nossas dúvidas com atividades onde não nos faltasse informação. Em relação ao estágio, tivemos formadores, tanto como mentoria, acompanhado sempre de preocupação com o nosso estágio e a nossa evolução, e também preocupados a corrigir os nossos erros, tanto como durante como após o estágio. Preocuparam-se não só com o decorrer do curso, como o que poderá acontecer depois do curso. E que posso dizer que gostei da experiência e que recomendo às pessoas que tiverem a oportunidade do projeto iniciar de contribuir para a ajuda do projeto. E como disse há pouco, há um investidor social neste projeto que o torna real, que o ajuda a cofinanciar e a tornar real e a que alcançássemos o maior número de jovens possível em cada um dos municípios. E esse parceiro é um fundador da Fundação da Juventude e que assume uma responsabilidade até fora do âmbito do seu território de localização. É a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, a quem passo desde já a palavra para ouvir aquela que é a sua avaliação ao investir num projeto como o Get Forward. Olá, o meu nome é Inês Sequeira, eu sou diretora de Empreendedorismo e Economia Social da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Nós fomos investidores neste projeto Get Forward porque acreditamos no poder realmente da capacitação e da inovação social em projetos que tenham jovens em risco, como é o caso do Get Forward. E por isso este projeto foi muito importante para nós apoiarmos, uma vez que acreditamos muito de base que estas soluções inovadoras para dar respostas aos problemas sociais, e nomeadamente o poder da inovação social no âmbito da capacitação de públicos desfavorecidos, como é o caso destes jovens, é fundamental
para realmente tirar estas pessoas e estes jovens de situações, muitas vezes, que os condenam a vidas em que os colocam numa situação mais desfavorecida. Assim, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem sido uma investidora social em parcerias para impacto e em títulos de impacto social, e considera que este investimento é de facto fundamental na mudança de paradigma e nas respostas sociais que os novos desafios do presente e do futuro vão exigir por parte de todas as organizações. Assim, estes projetos são importantes para nos mostrarem como é que a inovação social é fundamental para delinear novas políticas públicas, e a Fundação da Juventude é um parceiro muito importante para a Santa Casa, não só porque também nos dá outra amplitude, uma vez que também estão sediados num território diferente do território de Lisboa, e é uma oportunidade para a Santa Casa também apoiar a esta ação de inovação social em outros territórios do país, como também é fundamental o público que a própria Fundação da Juventude, o público-alvo de apoio da própria Fundação da Juventude, uma vez que acreditamos que é nos jovens e nas novas gerações cuja capacitação é a mais importante, uma vez que é a forma de quebrarmos alguns ciclos de pobreza que nós sabemos, enquanto Santa Casa, que muitas vezes os nossos utentes se refletem em 3 e 4 gerações. Assim, muito obrigada à Fundação da Juventude por nos dar a oportunidade de participar neste excelente projeto de inovação social. E acabámos de ouvir aquela que é a opinião da Santa Casa Misericórdia e que mais uma vez destaco que assume a sua responsabilidade social, mesmo fora do seu território de localização, e que sem este investidor social não teria sido possível realizar este projeto e levá-lo a cabo da forma como levamos. E, portanto, mais uma vez, o nosso bem-aja à Santa Casa Misericórdia de Lisboa é o nosso parceiro e enquanto fundador da Fundação da Juventude. Agora, julgo que é o momento de ouvirmos e analisarmos aquilo que são os dados, os indicadores deste projeto. E para tal, vou passar a palavra à SPI, que foi quem acompanhou todo este projeto e fará connosco uma avaliação dos indicadores. Vamos ouvir então o Tiago da SPI. Bom dia, o meu nome é Tiago Marques, sou consultor na Sociedade Portuguesa de Inovação, entidade que, após a apresentação de proposta, foi selecionada pela Fundação da Juventude para efetuar a avaliação da implementação do projeto Get Forward. Hoje vou-vos falar um bocadinho sobre a implementação da avaliação e os resultados. Esta apresentação será dividida com uma pequena introdução, seguida da apresentação da metodologia aplicada e os instrumentos de avaliação que foram desenvolvidos, uma caracterização dos formandos e finalizará com a apresentação dos resultados da avaliação da satisfação e da implementação do projeto. Este é um projeto de formação no domínio da inovação social que promove a inclusão de jovens em situação de risco através da sua capacitação e cujo problema central é o desemprego jovem e a situação de exclusão social em que muitos destes jovens se encontram, propondo soluções que contribuam para inverter esta situação e também para prevenir o aparecimento de outros problemas. Tal como acontece em diversos projetos, este projeto teve algumas limitações à sua implementação. Queria realçar principalmente uma que, de certa forma, foi bastante importante, que está relacionada com o número de participantes que se inscreveram e acabaram por participar neste projeto. Apesar de terem sido efetuados
diversas ações de divulgação, muitas delas em colaboração com parceiros das regiões abrangidas, e apesar de ter sido recebido um número muito significativo de inscrições, no momento de arranque da formação, diversos formandos acabaram por não comparecer. Esta situação foi particularmente sentida na ação de comércio que decorreu na Maia, em que apenas 5 formandos apareceram e terminaram esta ação, quando tinham sido recolhidas 27 inscrições. Passemos então à metodologia e aos instrumentos de avaliação. A metodologia de avaliação da formação que foi implementada neste projeto é um processo complexo que se desenvolve ao longo de 4 níveis. O nível de avaliação da reação e satisfação, seguido de avaliação da aprendizagem, a avaliação da transferência e da avaliação do impacto. O processo de avaliação deste projeto integrou também diversas etapas. A primeira de caracterização e definição do âmbito de intervenção e recolha da informação, seguida da preparação dos instrumentos de recolha de informação, e neste ponto foram desenvolvidos questionários iniciais aos formandos, questionários de autoestima, no início e no fim da participação dos formandos, um questionário de avaliação do módulo a ser preenchido pelos formadores e um outro a ser preenchido pelos formandos, um questionário de avaliação global a ser preenchido pelos formandos, um questionário de avaliação da formação em contexto do trabalho a ser preenchido pelos formandos, um questionário de avaliação da ação a ser preenchido pela tutora, e foram também definidos guiões de focus group e guiões de estudos de caso. A etapa seguinte envolveu a aplicação dos instrumentos, seguida do tratamento da informação e, por fim, a realização de relatórios de avaliação. Passemos então a uma breve apresentação dos resultados, começando pela caracterização dos formandos. 51% dos formandos que participaram neste projeto eram do sexo feminino e 49% do sexo masculino. Portanto, vemos aqui algum equilíbrio em termos da divisão de género. Relativamente à idade, foram criadas 3 escalas entre os 18 ou os 21, entre os 22 e os 24, ou mais de 24 anos. E, após ser feita a divisão, verificamos que a maior parte dos formandos, 41%, estava inserida no escalão etário entre os 22 e os 24 anos. Por fim, relativamente às suas habilitações literárias, verificamos que quase a totalidade dos formandos tinha concluído o ensino secundário, portanto 80% dos formandos participantes tinham concluído o ensino secundário. Deixar aqui uma nota de que 2% tinham um mestrado e 14% uma licenciatura. Passemos então à avaliação da satisfação, à apresentação dos resultados destes questionários. E novamente será uma apresentação muito breve sobre os resultados obtidos. Relativamente ao questionário de avaliação global das ações de formação, quando inquiridos sobre o nível de satisfação relativamente à formação em sala, podemos verificar que os formandos de forma geral apresentam-se satisfeitos com os resultados, quase 30% muito satisfeitos, e gostaria de salientar que a ação
cujos formandos demonstram estar mais satisfeitos é a de comércio na Maia, em que 60% dos formandos indicaram estar muito satisfeitos. Relativamente ao interesse da ação de formação, temos aqui uma distribuição relativamente diferente à anterior, em que cerca de 44% dos formandos dizem ter sido interessante e cerca de 31% muito interessante. Novamente, os formandos que se apresentam mais satisfeitos com este aspecto são os da ação de comércio da Maia, tendo 80% indicado que a ação de formação tinha sido muito interessante. Por fim, quando inquiridos sobre a utilidade da ação de formação para o desenvolvimento da carreira profissional, quase 44% dos formandos indicam ter sido útil e cerca de 38% muito útil. Tal como nos dois aspectos anteriormente apresentados, voltam a ser os formandos da Maia, da ação de comércio, a indicar que estavam mais satisfeitos, sendo que 80% indicou que a ação de formação tinha sido muito útil para o desenvolvimento da sua carreira profissional. Passando então ao questionário de avaliação do estágio, conseguimos verificar pelos dados recebidos que os formandos, quando inquiridos sobre a satisfação relativamente ao estágio, ficaram muito satisfeitos, resposta dada por mais de 50% dos formandos. E, desta vez, os formandos que se apresentam mais satisfeitos são os formandos da ação dedicada ao tema Gestão de Conteúdos Online, que decorreu na Maia, sendo que mais de 83% dos formandos indica estar muito satisfeito. No que diz respeito ao nível de interesse do estágio, 44% da totalidade dos formandos indica ter sido interessante e um bocadinho mais de 40%, 40,7%, ter sido muito interessante. Tal como no aspecto anteriormente analisado, voltam a ser os formandos da ação de gestão de conteúdos online, na Maia, a ser os mais satisfeitos, tendo apresentado 83,3% dos formandos, tendo indicado que o estágio tinha sido muito interessante. Relativamente à satisfação com o apoio recebido durante o estágio, em termos globais, 55,6% dos formandos indica ter sido útil para a sua carreira e 25,9%, muito útil para a sua carreira. Tal como no aspecto anteriormente avaliado, voltam a ser os formandos de gestão de conteúdos online na Maia os mais satisfeitos, tendo 83,3% indicado que o apoio tinha sido muito útil para a sua carreira. Por fim, vamos então falar um bocadinho sobre os resultados da implementação deste projeto. Participaram na componente de formação em sala do projeto 55 formandos, dos quais 32 participaram posteriormente na formação em contexto de trabalho.
o que prefaz, tendo prefazido um total de 7.638 horas de volume de formação em sala e 4.946 horas de volume de formação em contexto de trabalho. Tendo em consideração o questionário pós-projeto que foi desenvolvido e aplicado, conseguimos perceber que os formandos das ações que terminaram há mais de 6 meses, 38% estavam desempregados na altura da aplicação do questionário, 19% estavam a frequentar formação e 43% estavam empregados, o que nos permite aferir que este projeto, apesar de todas as limitações, teve bons resultados. E por fim, gostaria de vos apresentar um estudo de caso de uma formanda, Jéssica Igrejas, que tem 23 anos. Antes de ingressar no projeto, tinha concluído o 12º ano na área de turismo e foi formanda na ação de Vila Nova de Gaia, do projeto, que foi dedicada ao tema atendimento ao público. Ela inscreveu-se no projeto porque queria arranjar trabalho e teve curiosidade por esta nova oportunidade que lhe parecia interessante e divertida. A formação em sala foi bastante boa e teve a oportunidade de reciclar conteúdos que já tinha abordado na sua formação, tendo alguns temas sido úteis. Relativamente ao estágio, a Jéssica diz que foi incrível e super positivo e que aprendeu bastante com o apoio recebido. De uma forma geral, sente-se bastante satisfeita por ter participado no projeto Get Forward. A nível pessoal, ela sente-se mais confiante e a nível profissional está mais preparada para o mercado de trabalho. A Jéssica estagiou na Castelbel, uma empresa especializada no fabrico de produtos perfumados de luxo para a casa e para o corpo. Após o estágio, foi-lhe oferecida a possibilidade de integrar a equipa da Castelbel e colabora agora numa das lojas da empresa. Durante o estágio, a formanda integrou-se bastante bem, especialmente tendo em consideração que a sua integração ocorreu numa altura bastante movimentada, a altura do Natal. Durante o estágio, a Jéssica conseguiu desempenhar as tarefas que lhe foram solicitadas, tendo sido dado feedback sobre o que estava a fazer bem e o que devia ser melhorado. Estas são algumas imagens da empresa. Bom dia e muito obrigado. Obrigada, Tiago, por partilhar connosco estes dados, esta informação. E quero uma vez mais agradecer a todos aqueles que fizeram connosco parte deste projeto. Ao Programa Inovação Social e através da linha POICE e também ao nosso investidor social, à Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Aos municípios que aderiram ao nosso desafio, se juntaram a nós à Fundação da Juventude para levar a cabo e, sobretudo, um bem-aja a todos os jovens que connosco trabalharam ao longo destes 2 anos. E para eles desejo o melhor. Fica também o desafio à Fundação da Juventude, mesmo no ano de pandemia, em que foi difícil concluirmos muitas das fases em cada um dos municípios deste projeto, por não poder estar acessível em contacto direto, quer com os jovens, quer com as empresas, em muitas das vezes, fica o desafio de melhorarmos e fazermos uma nova edição do Get Forward e alcançar mais jovens e diminuir cada vez mais esta taxa de jovens NEET em Portugal. Muito obrigada a todos.